Nesses quase 2 anos de pandemia, nós temos passado maus bocados e foi graças à ciência que a gente começou a superar esses maus bocados e começamos a ver um horizonte que aponta para uma perspectiva do final da pandemia. Eu quero no vídeo de hoje para vocês mostrar uma fala de apenas 1h40 de uma entrevista de um médico intensivista que foi dada há um ano atrás e que aponta para algumas impropriedades na fala de pessoas, impropriedades essas que inclusive se sustentam ainda no dia de hoje. É muito importante que a gente entenda que a ciência tem o seu tempo, que a ciência não acelera etapas e a ciência tem um tempo adequado para analisar fatos, analisar evidências e apontar as soluções para os problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E eu queria mostrar para vocês essa entrevista dividida em etapas. E eu vou comentar cada uma das falas do médico para poder mostrar a vocês o caminho que a ciência tem apontado para a gente ao longo dessa pandemia. Acompanhe aqui comigo. O especialista explica sobre os efeitos que a vacina pode ter a longo prazo. Eu, assim como vários colegas que trabalham em chefias de CTI, centros de pesquisas, infectologistas, pessoas ligadas a essa parte epidemiológica, são contra essa vacinação prematura da população brasileira. Primeiro ponto, a vacinação que se iniciou lá atrás, ainda em 2020 aqui no Brasil, tardiamente em relação a boa parte dos países do mundo, ela foi uma vacinação prematura? Não foi prematura, foi uma vacinação iniciada no tempo adequado para conter a rápida circulação do coronavírus em território nacional. Vamos continuar aqui. Haja vista que as vacinas que estão sendo aplicadas, elas, devido à necessidade de serem feitas de forma rápida, para diminuir a grande mortalidade que está havendo no mundo pelo Covid-19, essas vacinações estão sendo puladas etapas na sua confecção. Bom, aqui é uma impropriedade do médico, em pese o meu respeito pela categoria médica, pelo trabalho de intensivista, que foi um trabalho muito importante para atender as pessoas que chegaram com Covid-19 grave nos hospitais do Brasil. Ele demonstra falta de conhecimento porque não foram puladas etapas. O Brasil, a exemplo de boa parte dos países do mundo, tem as suas agências de regulação, tem as suas Anvisa. E essas agências de regulação só dão a aprovação, só dão o selo de aprovação para a utilização das vacinas depois de analisarem um processo minuciosamente e constatando as várias etapas do desenvolvimento de uma vacina. É bom lembrar que as vacinas que estão autorizadas no Brasil passaram por uma fase pré-clínica, uma fase onde elas foram testadas em células de laboratório para demonstrar se elas tinham a capacidade de estimular uma resposta imunológica. Depois começaram os ensaios clínicos em seres humanos, fase 1, fase 2, fase 3. Todas essas etapas foram cumpridas, foram relatadas, documentadas e apresentadas às agências de regulação. A Anvisa aqui no Brasil, por sinal, foi muito criteriosa, foi muito exigente na análise desses relatórios para aprovar as vacinas que hoje estão no braço das pessoas e que estão controlando o espalhamento do coronavírus. Mas vamos continuar. Qual é o grande problema e perigo nisso? A gente ainda não sabe a longo prazo quais as respectivas consequências que vão ter nas mulheres grávidas e nas futuras gerações, podendo alterar o DNA da espécie humana para as próximas futuras gerações. Bom, isso é um ponto que foi muito batido, foi muito disseminado nas redes sociais, que algumas vacinas poderiam alterar o DNA humano. E isso não é verdade. As vacinas, mesmo as de RNA, elas não penetram no núcleo de nossas células. Consequentemente, não tem o condão de alterar o nosso DNA, tampouco alterar o DNA das mulheres grávidas, afetando as futuras gerações. Mesmo as vacinas de RNA, esse RNA fica no citoplasma, fica no retículo endoplasmático rugoso, estimulando a produção da proteína S ou proteína spike, que vai estimular o sistema imunológico. Essas vacinas de RNA, inclusive, têm uma outra característica. O RNA degrada super rapidamente. Por isso que elas são resfriadas a baixíssimas temperaturas. Uma vez que o RNA é lido as primeiras vezes no retículo endoplasmático, ele é degradado, é reabsorvido, não vai alterar o nosso material genético, nem o DNA das futuras gerações, coisíssima nenhuma. Então, isso na verdade é um desconhecimento. É como se eu, Paulo Henrique, imunologista, fosse falar
alguma coisa de ventilação mecânica, de circulação extracorpórea, que são procedimentos de intensivistas. Eu não tenho formação, não tenho conhecimento para isso, logo eu não tenho como opinar com propriedade sobre esses temas. Vamos continuar aqui. Ou mesmo que é pior, você criar uma solução momentânea para o problema atual, só que como todos nós sabemos, os vírus têm muitas mutações. Você pode agora neutralizar de forma parcial o vírus Covid-19 e esse sofrer uma mutação e se tornar uma forma mais agressiva, mais letal e infectante no futuro próximo. Bom, isso é parcialmente verdadeiro. Na verdade, o médico faz inclusive uma pequena confusão, ele chama o vírus de Covid-19. Covid-19 é a doença, o vírus é o SARS-CoV-2, mas é claro que os vírus se multiplicam com muita rapidez e por se multiplicarem muito eles sofrem mutação, mas ele inverte aqui os papéis mostrando que ele não tem conhecimento na área de imunologia e na área de epidemiologia para opinar sobre esse tema. Na verdade, quando você aplica a vacina em larga escala na população, você reduz a circulação do vírus e o vírus circulando menos reduz a sua capacidade de mutação e a sua capacidade de originar variantes. Se você deixar a população sem imunizar, o vírus vai se multiplicar muito rapidamente, que é o que está acontecendo na Rússia. A Rússia vacinou uma pequena parcela da sua população porque a população não aderiu à vacinação, o vírus lá sofreu uma mutação e a variante Delta originou a variante Delta Plus, que está causando um novo surto naquele país. Na verdade, o raciocínio é o inverso do que o médico sugeriu. Na verdade, nós temos sim que, uma vez que tenhamos vacinas aprovadas pelas agências de regulação, com a sua segurança e a sua eficácia comprovadas, nós temos que vacinar a população o mais rápido possível para reduzir a circulação do vírus, reduzir a capacidade dele sofrer mutação e, consequentemente, reduzir a capacidade dele originar variantes que possam driblar a resposta imunológica e tornar as vacinas ineficazes. Vamos continuar. Então, você vacinando a população em massa, com uma vacina que ainda não tem todas as etapas definidas, você pode estar criando uma bomba relógio que você não sabe quando vai explodir. Aqui, mais uma vez, o médico presta um pequeno desserviço quando ele desinforma a população dizendo que a vacina não cumpriu todas as etapas de desenvolvimento. Ela cumpriu, sim, todas as etapas de desenvolvimento e a nossa agência de regulação, que é a Anvisa, autorizou a aplicação de 4 vacinas por entender que elas exatamente cumpriram todas as etapas de desenvolvimento. Vamos finalizar. Você vai criar uma solução parcial para um problema agora, mas você não faz ideia de quais as consequências, terríveis consequências que pode ter para um futuro bem próximo ou para toda a eternidade. Então, vários médicos, assim como eu, têm essa opinião em relação a ser contra essa vacinação em massa no momento que ainda não tem a certeza de resultados futuros. Então veja que ele usa 2 expressões, que é as terríveis consequências, as consequências para toda a eternidade. Isso amedronta as pessoas e faz com que algumas pessoas fiquem receosas em tomar as vacinas. As vacinas, repito, foram todas elas aqui no Brasil e no mundo avaliadas por agência de regulação. Elas são fruto de um trabalho de longo prazo. Quem pensa que as vacinas foram desenvolvidas do dia para a noite não é verdade. Há pelo menos 2 décadas, desde o surto da SARS em 2002, que a ciência vem desenvolvendo tecnologia para os atuais modelos de vacina. Na verdade, quando a Covid-19 apareceu, essas tecnologias já estavam desenvolvidas e foram basicamente adaptadas para o novo agente infeccioso. A matriz tecnológica, gente, já tem 2 décadas de desenvolvimento e as agências de regulação, como o FDA dos Estados Unidos, a agência europeia, a agência brasileira, que é a Anvisa, não são irresponsáveis de autorizarem a aplicação das vacinas nas pessoas sem a comprovação de que elas são seguras e que elas são eficazes. Então esse foi apenas um pequeno exemplo de como às vezes pessoas que são pessoas da área da saúde, que deveriam reunir mais informações para tranquilizar a população no momento da pandemia, de certa forma contribuíram para amedrontar as pessoas. Tenham consciência, acreditem na ciência, cientistas são pessoas que dedicam uma vida inteira a pesquisar e a desenvolver soluções para os nossos problemas e essas pessoas têm extrema responsabilidade
com o seu ofício. Além do mais, as agências de regulação fazem uma avaliação externa ao nosso trabalho e terminam validando ou invalidando aquilo que a gente faz. Na verdade, quando as agências de regulação autorizam a aplicação das vacinas, sintam-se seguros, porque essas vacinas estão chanceladas, têm um selo de qualidade de uma Anvisa, de um FDA, de uma agência europeia, de uma agência russa e de tantas outras pelo mundo afora que fazem esse belíssimo trabalho de defesa da ciência e de seguridade da sua população. Forte abraço, até a próxima.